Nós aqui estamos para esta segunda parte e vamos ver se não terá que haver uma terceira parte sobre os grandes avisos de Deus. Na net já está a ser visualizada a primeira parte desta mensagem. Deus sempre avisa. Se ainda não visualizou esta mensagem, então o façam, porque somente compreenderá esta segunda que nós vamos agora pregar depois de haver visualizado a primeira parte. Jesus avisou. No livro de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 7, leiamos aquilo que nos diz a palavra inspirada. Mateus, capítulo 24 e versículo 7, diz o seguinte: Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 5 e no versículo 16, nós vamos ver aquilo que Ezequiel fala sobre um dos anúncios de Jesus nesta profecia de Mateus 24. No livro de Ezequiel, no capítulo 5 e no versículo 16, Ezequiel, capítulo 5 e versículo 16, vamos ver então o que é que ele diz. Assim eu enviarei sobre vós a fome e animais malignos, e eles te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado isto. Outras versões dizem: quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da fome, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. No livro do profeta Jeremias, diz-nos a palavra do Senhor o seguinte, no capítulo 14 e no versículo 18. 14, versículo 18. Vamos ouvir aquilo que nos diz. Lê lá o que diz. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Reparem, estas profecias que nós acabamos de ver, que o Senhor Jesus falou, de fomes, pestes e terremotos, Ezequiel chama-lhes as malignas flechas da fome. E agora notem que Ezequiel, ele diz o seguinte: se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada. E se adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra
que eles não conhecem. Nós acabamos de ver que a fome vai deixar a grande marca neste mundo. Gostaria de ler-vos o que disse o secretário da ONU no dia 24/6/2022, António Guterres. Ele diz: a ONU alerta que países podem declarar crise de fome entre este ano, que era o ano 2022, e 2023. O secretário-geral das Nações Unidas alertou que o mundo enfrenta uma catástrofe. Segundo António Guterres, a conjunção de fatores pode produzir uma crise global de fome sem precedentes, que já afeta centenas de milhões de pessoas. Existe um risco real de que várias crises de fome sejam declaradas em 2022, 2023 pode ser ainda pior, disse Guterres. Já o SIC Notícias, no dia 4/5/2023, disse o seguinte: 258 milhões de pessoas no mundo passam fome. O número mais alto dos últimos 7 anos. Retenhamos isto: 7 anos. A situação é particularmente mais grave em 7 países, em que uma grande percentagem da população vai morrer por causa da fome. 35 milhões de crianças com menos de 5 anos estão gravemente malnutridas. A ONU adverte que a atual crise alimentar poderá ser uma catástrofe em 2023. Gostaria que pudéssemos visualizar e ouvir este vídeo. A Organização das Nações Unidas alertou que o mundo pode entrar em uma crise alimentar grave a partir do ano que vem. Quem tem as informações é a Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. Aí, a ONU disse o que precisa ser feito para evitar essa catástrofe. Bom dia, Lair. Bom dia a todos. A ONU disse que 20 milhões de pessoas vão sofrer desnutrição crônica em todo o mundo em 2023 se as exportações de alimentos da Rússia e da Ucrânia continuarem a diminuir. A organização tem alertado repetidamente que as exportações de grãos e fertilizantes dos 2 países são fundamentais para o mercado global. E muitas nações dependem da importação de trigo, principalmente aqui no Oriente Médio e na África. A ONU disse também que o mundo enfrenta a maior crise do custo de vida de uma geração. E se os preços dos alimentos e fertilizantes continuarem a subir, a ONU teme que simplesmente não haverá comida suficiente para todos no planeta. Mariana, Lair. Qual a solução diante de tudo isso? A ONU apresentou ao mundo a Agenda 2030. Diz o seguinte: falta apenas metade do caminho para chegarmos à meta. Por isso, não só é de extrema importância apelar ao investimento de todos os países e organizações para a implementação do ODS, mas também motivar a ação de todos principalmente através da educação. 2015 ficará registado na história como ano da definição da Agenda 2030, constituída por 17 objetivos
do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Gostaria de dizer-vos que esta Agenda 2030 tem 17 objetivos a serem alcançados. Ou seja, todos os governantes terão que se unir com o mundo político e religioso para levar as pessoas a conseguir atingir estes 17 objetivos que eles dizem, chamam de desenvolvimento sustentável. Número 1, erradicar a pobreza. Número 2, erradicar a fome. Número 3, saúde de qualidade. Número 4, educação de qualidade. Número 5, igualdade de género. Número 6, água potável e saneamento para todos. Número 7, energias renováveis e acessíveis. Número 8, trabalho digno e crescimento económico. Número 9, indústria e inovação das infraestruturas. Número 10, reduzir as desigualdades. Número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Número 12, produção e consumo sustentáveis. Número 13, a ação climática. Número 14, proteger a vida marinha. Número 15, proteger a vida terrestre. Número 16, paz, justiça e instituições eficazes. Número 17, parcerias para a implementação dos objetivos. Ao lermos isto, parece que estamos à beira de um mundo paradisíaco. Mas quando nós nos debruçamos sobre cada um destes pontos, então vamos ver que isto apenas nada mais é que uma capa branca para esconder as trevas que está por detrás destes 17 objetivos sustentáveis. Vejam o que é que disse Francisco na sua carta encíclica Laudato Si. Ele diz o seguinte: falhamos em proteger a terra, nossa casa-jardim, e em proteger nossos irmãos. Pecamos contra a terra, contra o nosso próximo e contra o Criador. O Pai, bom que provê a todos e quer que vivamos juntos em comunhão e prosperidade. E como a terra reage? Perguntou o pontífice, citando um ditado espanhol que é muito claro nisso, e diz o seguinte: Deus sempre perdoa. Nós, homens, perdoamos às vezes sim e às vezes não. A terra nunca perdoa. A terra não perdoa. Se a deterioramos, a terra, a resposta será muito ruim. Diz ele, falhamos. Assim Francisco anunciou que o projeto vai se estender pelos próximos 7 anos,
com a plataforma de ação Laudato Si, a Action Plataforma, que pretende envolver 7 diferentes realidades para que as comunidades se tornem totalmente sustentáveis no espírito da ecologia integral. Famílias, paróquias e dioceses, escolas e universidades, hospitais, empresas comerciais e agrícolas, organizações, grupos e movimentos, institutos religiosos. Ele continua: há esperança. Todos podemos colaborar, cada um com a própria cultura e a experiência, cada um com as próprias iniciativas e capacidades, para que a nossa Mãe Terra retorne à sua beleza original e a criação volte a brilhar novamente segundo o plano de Deus. Gostaria de destacar aqui uma blasfémia que ele pronuncia, chamando a terra a nossa mãe. Ainda no Laudato Si, ele diz o seguinte: esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres, mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores de parto. Romanos 8:22. E esquecemos que nós mesmos somos terra. Gênesis 2:7. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Ainda ele, agora no ponto 237 do Laudato Si, ele diz: e agora vejam como o cenário muda e qual é o grande objetivo para tudo isto. Diz ele: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Queridos amigos, não poderia avançar na leitura sem destacar e combater. Ele diz que o domingo, este dia, à semelhança do sábado judaico. Eu quero dizer que o sábado não é dos judeus. O sábado foi criado logo após os nossos primeiros pais haverem sido criados. Basta abrirmos a segunda folha da Bíblia, no capítulo 2 do Gênesis, e vemos ali a origem do sábado. O sábado foi dado, tal como o casamento, aos nossos primeiros pais,
para que fosse o dia de relacionamento especial entre a criatura e o Criador. Mas o diabo, camuflado detrás de uma capa de religiosidade, detrás de uma veste vestida de branco, quer fazer crer que o domingo é o dia que todos devemos observar. E que aqueles que não observarem estão fazendo muito mal à irmã terra, segundo ele diz. E ele continua: assim a espiritualidade integra o valor do repouso e da festa. O ser humano tende a reduzir o descanso contemplativo ao êxito do estéril e do inútil, esquecendo que deste modo se tira a obra realizada o mais importante, o seu significado. Na atividade somos chamados a incluir uma dimensão receptiva e gratuita, o que é diferente da simples inatividade. Ainda na mesma encíclica, e agora no ponto 71, ele diz: no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia deveria ser celebrado como dia de descanso, um sábado. E ele cita aqui Gênesis 2, 2 e 3, Êxodo 16, 23, Êxodo 20, 10. Além disso, de 7 em 7 anos, instaurou-se também um ano sabático para Israel e a sua terra. Levítico 25 a 4. Durante o qual se dava descanso completo à terra. Não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade. Levítico 24 a 6. Por fim, passados 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, celebrava-se o jubileu, um ano de perdão universal, proclamando na vossa terra a liberdade de todos os que a habitam. Notem que aquilo que ele aqui diz tem verdade, muita verdade. Mas esta verdade está ferida de morte. Esta verdade está coberta com a capa do engano. E se nós não estivermos atentos, vamos com certeza cair também nesta armadilha, onde milhões e milhões já caíram, de reconhecer o domingo como dia sagrado em lugar do sábado de Jeová. Gostaria de poder ler convosco um sonho que teve Ellen White. Vamos estar atentos a este sonho. Este sonho está escrito, está registado em Testemunhos, volume 1, página 577 e 578. Vamos ler o que ela disse. Naquela noite,
sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora, através da janelinha da porta. Então eu vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los. Mas pensei olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está interditada. Os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. O terror veio sobre mim. E corri pela casa, saindo pela porta dos fundos, achando-me em seguida no meio do grupo, entre alguns que eu conhecia muito bem. Mas não ousei dizer-lhes uma palavra só, por medo de ser traída. Tentei procurar um lugar retirado onde pudesse chorar e orar, sem encontrar a ira e olhos inquisidores para onde quer que eu me voltasse. Eu repetia com frequência: se eu pudesse apenas compreender o que está acontecendo, se eles me falassem o que eu havia dito ou o que eu havia feito. Eu chorava e orava muito quando vi nossos bens confiscados. Tentei ver um pouco mais de simpatia ou piedade por mim no rosto daqueles que me cercavam e observar a fisionomia de muitos a quem eu julgava poder me dirigir para obter conforto, caso eles não temessem ser observados pelos outros. Fiz uma tentativa de escapar da multidão, mas vendo que estava sendo vigiada, ocultei minhas intenções. Comecei a chorar em alta voz e dizer: se eles apenas me dissessem o que eu fiz ou o que disse. Meu marido, que estava dormindo em outra cama no mesmo quarto, ouviu-me chorar alto e despertou-me. Meu travesseiro estava úmido pelas lágrimas. Entrei em depressão. Queridos amigos, que sonho este tão estranho de Ellen White. Ela olhou e viu, vindo de 2 a 2, pessoas que ela tão bem conhecia, pessoas com quem ela se relacionou, e ela, feliz, correu para lhe abrir a porta e convidá-los a virem para a sua sala. Mas antes disso, ela foi induzida a olhar de novo e o cenário mudou. Aquelas pessoas que ela conhecia, agora diz que elas formavam uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz
e outro uma cana. Se aproximarem-se da casa dela, aquele que tinha uma cana fez um círculo em volta da casa, como amaldiçoando aquela casa. E disse: a casa está interditada. Os bens devem ser confiscados. Queridos amigos, tudo isto fez pensar imenso a mensageira do Senhor. Diz ela que o terror veio sobre ela. Como não poderia deixar de ser de outra forma? Como é que ela se sentia agora daqueles que com ela se relacionavam e agora por eles estava a ser traídos? Deixem-me dizer-vos uma coisa, que isto vai se repetir na casa de todos aqueles e aquelas que não aceitarem o dia universal imposto pelo dragão à antiga serpente. Qual é o problema? O que é que eles apresentaram para tamanha reação para com ela? Eles disseram, eles falaram contra a nossa santa ordem. Queridos amigos, a mensageira do Senhor teve muita dificuldade em compreender. Ela juntou-se ao grupo, mas não teve a coragem de abrir a sua boca. Porque ao abri-la, poderia ser pior. Ela queria ter apenas um lugar onde se refugiar agora e orar, buscar a força do céu. E assim será com todos aqueles que isto lhe vier a acontecer. Preparemo-nos porque as coisas estão à beira de acontecer. E se a sua casa não for confiscada, se as suas coisas não forem confiscadas, então com certeza você já está fazendo a vontade do dragão. Você já está de acordo com aquilo que a encíclica Laudato Si propõe à humanidade. Gostaria agora de determos-nos, melhor dizendo, nesta palavra santa ordem. Porque foi por causa desta palavra santa ordem que tudo isto aconteceu com esta mulher, serva do Altíssimo. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Onde é que ela falou contra esta santa ordem? Eu tive o cuidado de ver e vamos ler esta santa ordem, que é a ordem dos jesuítas. Notem o que diz o livro Grande Controvérsia, na página 144. Na verdade, ela falou sim. Agora notem como ela falou. Ela diz em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma
convocou forças, esperando ultimar a destruição. O protestantismo estava no seu auge. O protestantismo estava combatendo e bem a Igreja Romana, a Igreja Católica. E agora a Igreja Católica, inspirada por Satanás, perseguindo os cristãos, ela agora precisava de encontrar algo mais forte, mais determinado, mais poderoso para combater aqueles que os combatiam. E diz a mensageira do Senhor: neste tempo fora criada a ordem dos jesuítas. Cá está aquilo que foi dito. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Que ordem é essa? A ordem dos jesuítas. O mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres, interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciados a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de entender o seu poderio. Portanto, isto acabamos de ler na grande controvérsia, na página 144. Na verdade, Ellen White denunciou a ordem dos jesuítas. E ela alerta-nos para o perigo desta ordem. Na Europa, o objetivo dos jesuítas era evitar o aumento do número de protestantes. A Companhia de Jesus havia sido fundada em 1534 pelo militar do santo Inácio de Loyola, no contexto da Reforma e na contra-reforma religiosa. Na colónia, pretendiam também impedir que os protestantes realizassem a catequização indígena. Portanto, o objetivo desta ordem, que foi levantada pela Igreja, foi criada pelo Inácio de Loyola, e que a Igreja Católica tem a trabalhar nas trevas, o objetivo é levar todos aqueles e aquelas que se levantarem contra esta nova ordem a que tudo o que têm seja confiscado e eles mesmos sejam mortos. No mesmo livro, agora na página 144 do Grande Controvérsia, diz assim: quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome de Sagrado Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultava-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Queridos irmãos, quando se fala com o jesuíta, parece que estamos diante de um homem que desceu do céu. Parece que estamos diante de um homem que é como um anjo divino. Mas por detrás
estamos debaixo e estamos diante de verdadeiros demónios. E não esqueçam que este Papa é um jesuíta. Eu volto a ler esta última parte. Mas sob este irrepreensível exterior, ocultava-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Gostaria de terminar, depois voltaremos à terceira parte, lendo o voto jesuíta. Eu deixo-vos aqui o voto. Para aqueles que têm dúvida, podem procurar. Mas vamos ver que voto é que é feito por um daqueles que pertence à Santa Ordem dos Jesuítas. Já vimos qual é o objetivo. O objetivo é fazer com que a Igreja Católica Romana impere, domine e force a consciência, mesmo que isto implique desobedecer a Deus e tudo aquilo que Ele deixou para nós. Vou então ler a última parte do voto. O que quer dizer que Francisco, o bispo de Roma, também fez este voto para que se tornasse jesuíta. Vou ler a última parte. Eu prometo e declaro que eu, quando as oportunidades se apresentarem, farei guerra sem qualquer piedade, secretamente ou abertamente, contra todos os hereges. Deixem-me dizer que estes hereges são todos aqueles que não estão a favor da Igreja Romana. Todos esses são hereges. Protestantes e liberais, assim como sou dirigido para extirpar, exterminar eles da face de toda a terra, e que não pouparei, seja sexo, idade, nem condição. Enforcarei, estrangularei, esfolarei, ferverei, esmiuciarei, enterrarei vivo estes infames hereges. Abrirei os estômagos, os úteros de suas mulheres, esmagarei as cabeças dos seus bebés contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça. Quando tal não puder ser feito abertamente, eu usarei secretamente o veneno, o estrangulamento, o punhal, balas de chumbo, sem considerar honra, posição, dignidade ou autoridade da pessoa ou pessoas, qualquer que seja a sua condição na vida, pública ou privada, por qualquer momento que eu seja ordenado para fazer por qualquer agente do Papa ou superiores da Irmandade, da Santa Fé, da Sociedade de Jesus. Homens feitos demónios, com aparência de cordeiro, mas piores que lobos, porque nem os lobos seriam capazes de fazer
o que diz aqui: abrirei os estômagos e os úteros de suas mulheres, e esmagarei as cabeças de seus bebés contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça. Queridos amigos, você vai ter que escolher se você falar contra aquilo que eles chamam de santa ordem. Você vai sofrer. E por isso, eu quero ficar apenas com este voto. Na terceira parte, iremos ver que o que aconteceu no Egito, em que para terem comida tiveram que ficar sem dinheiro, sem casas, sem terras, sem animais, e venderem-se eles próprios, iremos mostrar que a história se repetirá. Vamos